Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje tem por título, anote: Não ande ansioso por nada. É a glória de hoje. Você que tem aí o seu caderninho de anotações, anote. Não ande ansioso por nada. E eu quero começar esse tema lendo com todos vocês o que está descrito na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. E assim diz o Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. E começa assim, muita atenção. Grife, marque, sublinhe. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu quero chamar a sua atenção para o início da narrativa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Não ande, meu amado, ansioso por nada. Por nada. Porque isso gera muitas angústias, tristezas, medo. A casa de Deus, que é você, Ele espera que esteja em descanso. A casa que Deus habita, você, Ele espera que esteja confiante na palavra dEle. Você precisa viver uma vida mais tranquila, mais confiante no Senhor, diz o Evangelho. Deus te deu a palavra da graça para você viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ele te revelou o Evangelho para você ser diferente da pessoa que você era no sistema religioso. Aquela pessoa que andava sempre agitada, sempre reclamando, sempre cobrando de Deus, colocando Deus sempre à prova, e tem que ser agora, e eu quero para hoje. Vivendo uma vida de sacrifícios e mais sacrifícios, correntes e mais correntes. O Evangelho nos ensina, ele pede que você seja diferente da pessoa que você era no passado. Ansiosa. A pior coisa que tem é uma pessoa ansiosa, preocupada. Preocupada com as pessoas ao seu redor, preocupada com o dinheiro, ansiosa. Ai, meu Deus. Quando será que vai melhorar as coisas aqui em casa? Quando será que vai melhorar as coisas lá no meu trabalho? Quando? Quando é que eu vou casar? Quando é que eu vou ter filhos? Quando é que eu vou conseguir alguém para a minha vida? Quando é que eu vou tomar posse da minha saúde, da minha prosperidade, desse emprego que eu preciso, de uma casa melhor, pastor? Quando é que eu vou tomar posse dessa situação que eu tanto necessito? Isso é ansiedade. A preocupação com a vida gera esses vícios de pensamentos. Quando é que eu vou ter isso? Quando é que eu vou tomar posse daquilo? Quando que essa situação vai acontecer na minha vida? Gera esses vícios de pensamentos.
atrapalha a gente de viver e até de dormir bem. Porque se você não dorme bem, no outro dia você vai estar fisicamente imprestável, ou dando coice em todo mundo. Não é verdade, abençoados? A ansiedade atrapalha muito de você se concentrar aqui ou lá fora, de você estar atento àquilo que Deus quer te ensinar, quer dizer para você. Tira a tua concentração. Você anda sempre distraído com as pessoas, com os filhos, distraído no seu próprio casamento. A esposa está falando, mas você não está ouvindo, por conta da ansiedade. O marido está falando, mas você, esposa, não consegue ouvir por conta da ansiedade, por conta das preocupações. Por exemplo, se eu for um pastor ansioso pelo ministério, pela igreja, eu vou ser um pastor desgastado. Eu vou adoecer. E vou andar sempre com a sacolinha de remédios. Abençoado de Deus, dá um tempo aí que eu vou tomar meu remedinho. Por causa da minha pressão, é tanta preocupação com a igreja, com o ministério, que agora eu estou tendo que tomar remédio. E tem muito pastor ansioso por aí, com muitas coisas. E o Evangelho nos ensina que depois que eu faço a minha parte, o crescimento vem de Deus. É só você em casa ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Que o crescimento vem de Deus. Eu conheci um pastor, um bispo, que por conta das suas preocupações, por conta da sua ansiedade, ele andava com uma sacolinha de remédios para poder dormir e medicamento para poder acordar depois, para dormir e para poder acordar. Porque a ansiedade, ela subtrai, ela desconstrói a paz. A ansiedade se transforma em depressão, tristeza, medo. E a pessoa acaba se tornando refém dos remédios. Como esse bispo que eu conheci há um tempo atrás. A ansiedade é algo adoecedor. Você já percebeu quando você está ansioso, te dá até dor de barriga? É verdade. Porque nos tira a saúde, como também a felicidade, a paz. Meu amado, estamos chamados por Deus, segundo o Evangelho, a viver o hoje. A não andar ansioso por nada, a viver o hoje. Não sofra por um dia que ainda nem sequer existe. Há muitas pessoas que sofrem por um dia que nem sequer ainda existe. Isso é ansiedade em sua vida. Procure orar ao Senhor. Deus me prepara para o dia de hoje. Amém. Porque a tua palavra me ensina que é para viver o hoje. Então me prepara para o hoje, Senhor. Me ensina o que eu devo fazer nesse dia. E receba a tua grandeza, gerando o milagre que eu tanto preciso. A ministração dos teus anjos. Nos momentos difíceis, busque a Deus em sua oração. Receba essa palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Diga, eu recebo essa palavra. Procure viver, meu amado, um dia de cada vez. E mantenha nos lábios a sua oração. Um dia de cada vez. Porque o Deus que você está servindo, Ele vai te ajudar. Amém. Em seguida, uma vez mais, vamos ler o verso 6, para em seguida ler o verso 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Petições. Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Antes de receber, já agradeça. Senhor, já te agradeço, já creio, já recebo que tomei posse. Com ações de graças. Você não está vendo com os olhos da carne, mas pela fé que você tem no Senhor, pelos olhos da fé, você já recebe que aquilo já está em suas mãos e que você já tomou posse dessa saúde ou dessa prosperidade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que a paz toma conta do nosso coração, do nosso ser, da nossa mente, da nossa vida. Se algo está te ferindo, te preocupando, coloque em prática o que ensina o Evangelho. Mantenha a oração nos lábios, o louvor. Peça forças ao Senhor para suportar as coisas. Ministração de anjos, porque existe um mundo espiritual ao teu favor. Não fique ligando para as pessoas, não. E fica ali todo mundo sabendo do seu problema. Busque em Deus. Ore. A Bíblia diz que é Deus que tem o plano, que é Deus que tem a resposta, que é o teu Senhor que tem a solução. Tem pessoas que ficam ligando e contando seu problema para todo mundo. A solução está no Senhor, não é nas pessoas, é em Deus. Quem aqui deseja a ministração de anjos em sua vida? Diga amém. Amém. Eu também desejo. Mas só que para você ter a ministração de anjos em sua vida, você tem que orar, você tem que declarar. Nós não podemos ser uma igreja silenciosa. Uma igreja que não ora, que não diz eu recebo quando é para dizer. Nós temos que ser um povo que declara, que chama a existência. Eu recebo, eu tomo posse. Eu dou ordem aos anjos de Deus que ministrem ao meu favor. Eu recebo que Deus é comigo. Em o nome do Senhor Jesus. Então tem que haver em você a declaração. Amém? Amém. Eu digo isso para que depois não aconteça. Eu estou naquela igreja há um tempão, mas nada aconteceu na minha saúde e nem na minha prosperidade. Para acontecer, tem que existir na sua vida o quê? Oração. É o que diz aqui Filipenses 4, a partir do verso 6 ao 7. Oração. E manter a oração nos lábios. Vamos agora a uma leitura muito importante, que se remete muito a isso que estamos conversando agora, em Atos, capítulo 16, verso 25. Atos, capítulo 16,
verso 25. Eu recebo a palavra de hoje transformando a sua vida. E a vida de quem está me assistindo nesse momento. Essa palavra transformando a sua vida, abençoado. Receba essa palavra. O verso 25 nos apresenta Paulo e Silas louvando e orando a Deus. Mas é necessário que eu procure contextualizar para todos vocês o porquê da oração e o porquê deles estarem presos. O verso 20 e o verso 21 nos revela, em casa você lê, para a gente remir o tempo, que Paulo e Silas foram presos por pregar a graça de Deus. Graças a Deus que os tempos em que vivemos hoje é diferente da época do apóstolo Paulo. Graças a Deus que vivemos em uma época melhor do que a dele. Quando ele pregou, ele foi preso. Porque não aceitaram o que ele estava falando. E o verso 25 revela, a gente percebe isso, que Paulo não questionou a Deus. Ele não ficou, mas por que, meu Deus? Por quê? Por quê? Mas Deus, eu estava te servindo. Isso não poderia ter acontecido. Isso não poderia estar acontecendo comigo. Eu sou o teu servo. Eu falo a palavra da tua graça. A nova aliança. E eu não poderia estar nessa situação. No entanto, veja, que aquele que falou que você deve viver um dia de cada vez e anular a ansiedade da sua vida, ele vivia o que ele pregava. Amém. Glória a Deus. Ele não deixou a preocupação, a ansiedade tomar conta do coração dele, não. O que a gente leu lá em Filipenses, Paulo tinha vida prática. E eu recebo você também vivendo a palavra de hoje. Amém. E o verso 25 do capítulo 16 de Atos diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Veja o quanto é importante você manter a oração e o louvor nos lábios. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Esse milagre veio porque ele aprendeu a descansar em quem? Em Deus. Ele aprendeu a viver em tranquilidade, em confiança. A situação de perigo, a situação complicada veio, mas ele buscou em quem? Em Deus. E é isso que você tem que fazer também. Surgiu um momento difícil, busca o teu Senhor em oração. Não fica agitado não, preocupado não, ligando para todo mundo, contando o teu problema, que não é isso que vai resolver. É buscar no Senhor. Aqui nos ensina o valor que tem a palavra. O poder que há na oração e no louvor. Valorize mais a oração, valorize mais o louvor em sua vida. Amém. Amém. Foi esse mesmo Paulo que, estando à beira de um naufrágio, que falou para as pessoas que estavam no navio, em uma outra narrativa: o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo e disse: nenhuma vida se perderá nesse navio, porque tem anjos aqui
para nos servir. Amém. Amém. E ele conclui a narrativa, a leitura, dizendo: e eu confio que será assim conforme foi dito, que nada de ruim vai suceder a nenhum de nós que estamos aqui no navio. Isso é confiança. Isso é viver em tranquilidade. De fato e de verdade. Diga, eu recebo essa palavra. Lute. Lute contra a ansiedade. Todos os dias. Para que você tenha um andar de confiança em Deus. Isso é muito importante. Você lutar. Agora vejamos o que falou o Senhor Jesus a respeito da ansiedade em Mateus, livro histórico, capítulo 6, verso 25. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.